Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula bastante específica. A gente vai falar do decreto 5.824 de 2006. Esse decreto aqui vem regulamentar a lei 11.000, vou colocar aqui para vocês, ó, vem regulamentar a lei 11.091, que é o plano de carreiras dos técnicos administrativos, não é isso? Tá? De 2008. Tá? Então, temos essa lei aqui, tá? Aliás, 2008, não, essa lei aqui é de 2005, perdão, né? De 2005, essa lei aqui, 11.091, né? Ou seja, nessa lei 11.091, é o novo plano de carreiras dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino, que extinguiu o anterior e criou-se novo. Uma das novidades desse novo plano foi a criação de um incentivo à qualificação. Ou seja, o incentivo foi criado pela Lei 11.091 e, detalhe, né, a própria Lei 11.091 remeteu a sua regulamentação para o decreto. O decreto, no caso, é o decreto 5.824. Tudo bem? Bacana, né? E aí, prof? E aí, muita atenção nessa hora, muita atenção nessa consideração que eu vou falar para vocês. Nós temos outro decreto, que é o 5.825, tá certo? De 2006. Este decreto aqui, o 5.825, ele trata de quê, professor? Ele trata do Programa de Desenvolvimento Institucional. Lembra do plano de capacitação que eu expliquei na aula? Então, esse decreto, o 5.825, é aquele que vem tratar o quê? Como as instituições federais irão tratar do Programa de Desenvolvimento Institucional. Está aí para vocês. Professor, o que mais? Outra consideração importante. Questões de prova de concurso. O que costuma ser cobrado? Muita atenção nessa hora. Eu fiz uma ampla pesquisa sobre questões de concurso da 5.824 e a conclusão que eu cheguei é o seguinte: olha, a maioria das questões de concurso que lá coloca no comando da questão o assunto da 5.824, você consegue acertar. Aliás, você só consegue acertar se você for remetido na Lei 11.091, ou seja, moral da história. Moral da história, você é obrigado a assistir a aula da Lei 11.091 na sua integralidade, porque ali consta, ali habita a maioria das questões de concurso, ok? Isso que eu estou falando da 5.824. Já essa outra norma, a 5.825, essa aí eu já encontrei várias questões de concurso, inclusive mais incidência do que a 824. Então, isso tem muito mais, né? Agora, e aí, professor? Agora é o seguinte, você só vai estudar, ler o decreto 5.825, não 24, o 25, se constar expressamente no seu edital, tá certo? Inclusive o seguinte, tá? O decreto 5.825, ele também vem regulamentar a Lei 11.091. Bacana? Então, feitas essas considerações, vamos de imediato já no nosso decreto. Um decreto curto, né? Então, o decreto 5.824 estabelece os procedimentos para a concessão do incentivo, olha só, do incentivo à qualificação. Então, olha só, então essa lei, ela vai tratar, ó, do incentivo à qualificação, que é o foco principal da aula, né, foco da aula, e vai tratar também de um carinha chamado de enquadramento. Olha aí. Enquadramento. Enquadramento na onde, professor? Na lei, na nova lei, na Lei 11.091 de 2005. Então, está aqui para a galera aqui, isso que vem trabalhar a aula aqui, né? Então, a aula, esse decreto tem dois trabalhos, né? Vai ditar regras gerais sobre o incentivo à qualificação, o IQ, e vai trazer regras de enquadramento, né? Essas regras de enquadramento, o professor vai fazer uma leitura, não tem muito o que explicar, tá? Porque são regras aí transitórias na época da implantação do plano, então não há tanta efetividade para os nossos estudos. Vamos lá.
Já que nosso foco principal é a Lei 11.091, e a Lei 11.091, que criou o incentivo à qualificação, antes de nós entrarmos nos artiguinhos do decreto, vamos voltar um pouquinho e vamos fixar o conteúdo. Então, o artigo 11 da Lei 11.091 criou, instituiu o quê? Será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo que é titular, na forma de regulamento. Está aqui. Professor, qual que é esse regulamento? 5.824 de 2006, né? Ou seja, o que o legislador deseja? Ele deseja beneficiar, deseja aí valorizar, deseja o quê? Incentivar que todo o seu quadro administrativo, norteado pela Lei 11.091, corra atrás e se qualifique, corra atrás, se desenvolva, façam cursos, faça como olha aqui, ó, formação, educação formal, aquela regular, tá certo? É aquela regular fornecida pelas instituições de ensino. Então, é isso que ele quer. Essa que é a intenção, né? Bacana? Então, está aqui. Então, nesse artigo 11 que vem criar o incentivo à qualificação. Artigo 12, vem comigo aqui. O artigo 12 é muito importante porque ele vai detalhar. E ele vai detalhar duas formas, gente, ó. Duas formas de recebimento, ó, a direta e a indireta, tá? Já já a gente fala sobre, vamos lá. 12. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma do anexo 4 desta lei, observados os seguintes parâmetros, né? Redação dada pela 11.784 de 2008. Vem comigo aqui, ó. Então, vem comigo aqui, gente, ó. Então, o quê? Primeira coisa, o incentivo à qualificação, tá? O incentivo à qualificação, ele é percebido, ele será pago sobre o padrão de vencimento. Ah, professor, padrão de vencimento é aquele que tem um pezinho 0,1, exatamente. Aí tem pezinho 0,2, exatamente. Então, sobre isso, tá, sobre essa verba remuneratória, que é o padrão de vencimento que vai ser pago o incentivo à qualificação. Isso que eu acabei de falar para vocês, preste atenção. Essa aí é um bom motivo para o examinador aí elaborar uma questão. O examinador pode querer saber de você se você sabe, né, sobre qual verba remuneratória vai incidir o incentivo à qualificação. Você já sabe, padrão de vencimento. Inciso 1º. A aquisição de título na área de conhecimento com relação direta. Ah, professor, se eu sou administrador, trabalho, meu ambiente de trabalho é lá na gestão de pessoas, e eu faço um mestrado, professor, de gestão de pessoas, significa dizer o quê? Significa dizer que eu estou com uma relação direta. Se eu estou numa relação direta, o benefício vai ser maior. Ao ambiente organizacional de atuação do servidor, em se gerar maior percentual. Ó, direta, ela é maior percentual na fixação do incentivo à qualificação do que em área de conhecimento em relação indireta. Então, indireta, né? Ah, professor, então, eu estou lá na gestão de pessoas, eu tenho um mestrado, professor, em gestão de pessoas. Claro, mestrado, então vou ser qualificado a mais. Então, vai ser uma relação direta, o meu percentual vai ser maior. Agora, outro caso. Eu tenho curso de turismo. Pô, parabéns, 10, fantástico, né? Mestrado em turismo. Poxa, eu estou na gestão de pessoas. Aparentemente, não tem muito relacionamento, mas todo o curso você vai, todas as oportunidades de estudo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, não é isso? Você vai se desenvolvendo. Então, nesse sentido, o que acontece nesse sentido, cara? Acontece que vai agregar alguma coisa, mas não diretamente, indiretamente. Você recebe o incentivo segundo a lei, só que o percentual ele será menor. 2. A obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular,
será considerada para efeito de pagamento do incentivo à qualificação como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional, né? Então está aqui. Agora nós vamos falar uma coisa aqui interessante, que é a principal tarefa desse decreto. Esse cara aqui, ó, relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Professor, quando o senhor falou que o curso de turismo não está vinculado, tá? Não está vinculado à atividade no meu ambiente organizacional de gestão de pessoas. Eu afirmei isso, tá? Só que essa afirmação somente de acordo com os meus conhecimentos não é suficiente. Agora vem o trabalho do decreto. Tá? O principal trabalho do decreto, ele traz aqui, ó, o anexo 2 do decreto, ele vai definir os ambientes organizacionais, tá certo? Aí nós temos aí diversos ambientes organizacionais, e ele coloca aqui, ó, administrativo, né? Descrição do ambiente organizacional administrativo, ó. Gestão administrativa e acadêmica, envolvendo planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, orçamentos, finanças, material, patrimônio, protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento de pessoal. Olha aqui, ó. Eu tenho um mestrado em gestão de pessoas, ou seja, só aqui já colocou relação direta. Se é direta, o percentual será maior. Saúde do trabalhador, higiene e segurança do trabalho, assistência à comunidade interna, atendimento ao público e serviços de secretaria nas unidades acadêmicas e administrativas. Aqui está escrito o curso de turismo? Não. Se não está, então aqui você vai ter uma relação indireta. Então, o decreto que vai definir essas áreas de atuação. Atividades nessas áreas: planejamento, execução, fiscalização, controle e avaliação de projetos, realização de estudos de viabilidade econômica e social, realização de atividades de assistência e assessoria, fiscalização, perícia, auditoria, suporte técnico, administrativo a projetos e atividades, realização de coleta e tratamento de dados, pesquisa de preços, compras, bens e serviços, recepção, armazenamento, controle, distribuição de materiais, planejamento, execução, controle e avaliação nas áreas financeiras e orçamentárias, acompanhamento e análise da formalização de contratos. Ou seja, eu não vou ler, né, todos os anexos aqui da lei, o anexo 2, tá certo, para vocês, mas agora dá para você entender. Então, o principal trabalho desse decreto é isso, é definir as áreas organizacionais para o pessoal falar o seguinte: cara, agora corre atrás, vai atrás dos seus custos para você ganhar seu incentivo. Ok? Fechou, vamos lá. Artigo 1º do decreto, né? O incentivo à qualificação será concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos instituidores de pensão, com base no que determina a Lei 11.091 e no estabelecido nesse decreto. Então, aqui está definindo os beneficiários. Então, os ativos, claro, né? E a Lei 11.091, nós vimos claramente que ele trouxe aqui o princípio da paridade, ou seja, todos os benefícios do pessoal da ativa se estendem, né, aos inativos, ou seja, os pensionistas, né, e os aposentados. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. A implantação do incentivo à qualificação dar-se-á com base na relação dos servidores habilitados de que trata o artigo 20 da lei, considerando os títulos obtidos até o dia 28 de fevereiro de 2005, que será homologado pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino. Parou. Uma regra de transição. Gente, essa lei aqui, ó, 11.091, ela foi, ó, do dia 12 de janeiro de 2005. Então, o decreto colocou o norte, falou o seguinte, ó, então os títulos obtidos para o enquadramento, para o pagamento, até o dia 28 de fevereiro de 2005. Está aí. Tá certo? Então, esses títulos aqui. Então, com base nisso, você vai ter aí o enquadramento para pagamento do incentivo à regência. Ou seja, para o concurso de agora, essa regra aqui não tem muita validade, né? É uma regra de transição. Bacana? Eu reforço mais uma vez, o que é importante para vocês aqui é o anexo 2.
porque o anexo 2 vai definir quais são as áreas de relacionamento direto e indireto. Tá? O direto você tem um percentual a maior. Após a implantação do servidor que atender o critério de tempo efetivo de exercício do cargo estabelecido no artigo 12, poderá requerer a concessão do incentivo à qualificação por meio de formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma de educação formal em nível superior ao exigido do ingresso do cargo que é titular. Bacana? Então está aqui para vocês, né? Parágrafo 3º. A unidade de gestão de pessoas da instituição federal de ensino deverá certificar se o curso concluído é direta ou indiretamente relacionado com o ambiente organizacional de atuação do servidor, no prazo de 30 dias após a data da entrada do requerimento devidamente instruído. Ok. Então, se você cumpriu o prazo previsto na lei, se você tem um formulário próprio, você vai protocolar, esse formulário vai para a gestão de pessoas, o RH, e lá na gestão de pessoas vai definir se tem relacionamento direto ou indireto. O incentivo à qualificação será devido ao servidor após a publicação do ato de concessão com efeitos financeiros a partir da entrada do requerimento na instituição federal. Então, olha só. Então, será devido. O que será devido? Será pago dinheiro no bolso ao servidor após a publicação. Então, é o seguinte, vamos supor que você entrou aqui. Você entrou no dia 15 de julho, ok? Você protocolou. Tá? A solicitação do IQ, do incentivo à regência. A administração pública analisou tudo, passou por todos os conselhos, não sei o quê, tá certo? Olha só, em novembro, dia 11 de dezembro, pronto, né? O ato foi publicado, tá? Foi publicado. Aí eu pergunto, tá? Professor, e esse período aqui? Você vai receber retroativo, ó. Só que você vai receber, ó, a partir dessa data, com efeitos retroativos. Então, vai ser publicado. Ele fala, ó, a efeitos financeiros a partir da data da entrada do requerimento. Está aqui. Ah, professor, mas só reconheceu lá em dezembro. Gente, o servidor não pode ser penalizado pela ineficiência e incompetência do setor público, né? Então, passa a contar na data do protocolo, né? Aí, para complicar um pouquinho, né? Isso aqui vai ser um efeito ex-tunc, né? Ele retroage lá atrás na formação do ato. Então, considere-se para a formação do ato do incentivo de qualificação na data do protocolo, do requerimento na instituição. Bacana? Isso aí é importante, hein? Tá? E, infelizmente, essas análises normalmente demoram bastante aí, né? As análises, né? Parágrafo 5º. No estrito interesse institucional, o servidor poderá ser movimentado para ambiente organizacional diferente daquele que ensejou na percepção do incentivo à qualificação. Ou seja, voltando ao nosso exemplo, o cara fez um mestrado em gestão de pessoas porque ele está lá no RH. Tudo bem, está lá, né? Aí esse cara, ele é remanejado, tá certo? Por interesse da administração, lá no curso de comunicação social, ele vai trabalhar como produtor de vídeo. Não tem nada a ver com gestão. Então, como ele lá tinha essa qualificação naquele momento, ele vai ser indireto. Ele não vai ser prejudicado. Aqui está garantindo o direito dele. Por quê? Porque a remoção do cara foi a pedido foi de interesse da instituição. Está aí. E o legislador ainda colocou mais. Olha aqui, no estrito interesse institucional, ou seja, no interesse da instituição. Caso o servidor considere que a movimentação possa implicar aumento do percentual de incentivo à qualificação, deverá requerer à unidade de gestão de pessoas no prazo de 30 dias a contar da data
da efetivação da movimentação à revisão da concessão inicial. Então está aqui, é uma coisa já ao contrário, né? O que está dizendo aqui? Opa, eu posso solicitar a minha remoção, porque lá nessa outra atividade eu vou ter uma relação direta, né? Qual que é a ideia principal do legislador aqui? A ideia principal do legislador é muito simples. O legislador está desejando o quê? Está desejando que as pessoas potencializem e desenvolvam na sua habilidade que você tem, os conhecimentos já existentes e aplicar diretamente na sua atividade. Na ocorrência da situação prevista no parágrafo 6º, que ele está pedindo remoção para ganhar mais, a unidade de gestão de pessoas deverá pronunciar-se no prazo de 30 dias a partir da data da entrada do requerimento do servidor, sendo que, em caso de deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato da movimentação. Tranquilo, né? Em nenhuma hipótese poderá haver redução do percentual do incentivo à qualificação percebido pelo servidor. Então, aí, né? Não pode ter aí redução, né? Os percentuais para a concessão do incentivo à qualificação são os constantes do anexo 1º, né? E aí, professor? Aí vamos lá, né? Anexo 1º. Então tá, aqui é o seguinte. O anexo 1º. Eu fiz um erro aqui, então anexo 1º. Então, o que acontece, gente? Eu olhei na lei, e essa lei, eu olhei no decreto, o anexo 1º, e o anexo 1º tem um percentual diverso da lei 11.091. Fui lá na lei 11.091 e os percentuais aqui foram alterados pela lei 12.772 de 2012. Então, esses aqui são os percentuais de acordo com essa lei, tá? Vamos lá, ó. Então o cara tem aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Ensino médio profissionalizante, né? Então, cara, vamos pegar um caso mais aqui, tá? Vamos pegar aqui o classe D, entendeu? Classe D. Então, o cara tem ensino médio com ele. Ele entrou com ensino médio, tá certo? Ele é assistente em administração. Aí o cara está aqui, ó, assistente em administração. Ele fez um mestrado em gestão de pessoas e trabalha na gestão de pessoas. Consequentemente, o cargo requerido dele, o provimento inicial, qual que é? Nível médio. Nível médio. Só que ele tem um mestradão. Tá? Aí, um mestradão. Então, ele vai ter uma relação direta, 52. Tá? Se o cara tivesse o curso de turismo, não tem nada a ver, ele ganharia 35. Tá? Então, isso aí são os percentuais aí. Bacana? Do incentivo à qualificação. Eu vou falar para vocês, ó, tem que se elogiar, viu, cara? Top de linha esse cara aqui. Gostei, hein? Parabéns aí para o legislador, para quem fez a mensagem da lei, porque é interessante, ok? Artigo 2º eu tinha pulado. Voltando aqui no artigo 2º, vem comigo. Os ambientes organizacionais de atuação do servidor no âmbito das IFE, vinculados ao Ministério da Educação, são estabelecidos no anexo 2. Então, esse anexo 2, na minha opinião, é um dos assuntos mais interessantes que nós temos no decreto. As áreas de conhecimento dos cursos de educação formal diretamente relacionados a cada um dos ambientes organizacionais está no anexo 3, ou seja, o anexo 2 e o anexo 3. O anexo 2 já passei lá, você tem que dar uma lida nesse cara aí, que eles são muito importantes, ok? Pronto, né? Ou seja, esse decreto, ele trata de duas coisas. Ele trata do incentivo à qualificação, que é basicamente o artigo 1º, 2º e 3º, e agora o artigo 4º em diante, mais alguns outros dispositivos que a gente vai estar falando para vocês, ele vai falar do enquadramento. Tá? Nós temos quantos enquadramentos na lei? Nós temos quantas progressões? 2 progressões. Nós temos a progressão horizontal, que é por mérito, não é isso? É padrão de referência, e nós temos a progressão horizontal, que é por qualificação. Esse artigo 4º aqui vai falar de qual delas? De capacitação, ó, nível de capacitação. Só lembrando para vocês que nós temos aqui, ó, níveis de capacitação, nós temos 4, né? Claro, quanto maior o nível, maior o salário. No enquadramento dos servidores ativos, dos aposentados e dos instituidores de pensão no nível de capacitação. Por que esse enquadramento? Porque ele veio uma transição de um plano antigo para um plano novo. Corresponde às certificações apresentadas, correspondente às certificações apresentadas, o cara vai ter que apresentar as certificações,
deverão ser observadas as cargas horárias definidas no anexo 2, 3 da lei tal e correlação entre o conteúdo do curso e as atividades que define o ambiente organizacional de atuação do servidor, né? Então, está aqui para vocês, né? Professor, quais são esses percentuais? Está aqui, né? Então, olha aí para vocês, né? Vamos pegar aqui o A, né? O A, primeiro, nível 1. Ele entra no nível 1, que é o que? Exigência mínima do cargo, né? Aí ele faz 20 horas, ó. Depois, ó, 40, 60, pronto. 60 já está no 4, assim por diante. Então, isso aqui que é o nível, tá? Tabela de progressão por capacitação profissional, tá? Ok. Parágrafo 1º. A definição dos cursos de capacitação que não sejam de educação formal e que guardem relação direta com os ambientes organizacionais será disciplinada em ato do ministro da Educação. O cara está dando uma brecha aí, tá? Que não seja uma educação formal, mas se você tem aí, isso poderá ser disciplinado pelo ministro da Educação. O enquadramento do nível de capacitação dar-se-á com base na relação dos servidores habilitados que trata o parágrafo 1º do artigo 1º. Ok. Opa, passei 2 vezes aqui, voltando aqui. Artigo 5º. Enquadramento ainda. Para o efeito do enquadramento no nível de capacitação, serão considerados os certificados cursos de capacitação obtidos durante o período em que o servidor estiver em atividade no serviço público federal até o dia 28/5, nos termos do parágrafo tal, tal, tal. O que está dizendo aqui? Ele está colocando o seguinte, né? Que lembra do incentivo à qualificação que ele colocou uma data? Aqui ele colocou também uma data para a progressão por capacitação lá na matriz hierárquica, né? Os certificados de capacitação obtidos após o dia 28 de fevereiro de 2005 serão considerados para o desenvolvimento do servidor na carreira, observado o estabelecido para o 1º e 3º do artigo 10, ou seja, a movimentação, o desenvolvimento dele. O desenvolvimento na progressão por capacitação profissional. Tá certo? Então, tem 2 momentos aqui para você entrar no plano e depois do plano. Até entrar no plano, até era dia 28 de 2005, né? Parágrafo 2º. Para o efeito de concessão da primeira progressão por capacitação de servidores enquadrados nos termos, deverá ser respeitado o interstício de 18 meses contados a partir do dia 1º de março de 2005. Ou seja, nós sabemos que a progressão por capacitação, que é a vertical, nós temos 2 requisitos. Tempo, que é chamado de interstício. Qual que é o interstício? 18 meses. Então, ele colocou, você faz o enquadramento até o dia 28, tá? 28 de fevereiro de 2005 é o último dia do mês de fevereiro. Então, até essa data, ele colocou uma data e falou, ó, a partir do dia 1º, tá? As suas próximas progressões, próximas elevações, passará a contar a partir do dia 1º de março. Para as demais concessões de progressão por capacitação, deverá ser observado o mesmo interstício da última progressão concedida nos termos da lei, né? Ok? Bacana? Tá isso aí para vocês aí, né? Artigo 6º. O enquadramento dos servidores no nível de capacitação deverá ser objeto de homologação pelo colegiado superior. Ok, tudo passa pelo colegiado superior. Esse colegiado superior, para quem está estudando institutos federais aí, tem que ler a lei 11.892, inclusive o professor gravou uma super aula sobre ela. O ato de homologação deverá ser publicado no boletim interno, ao cumprimento do princípio da publicidade. O servidor terá 30 dias a partir da publicação do ato de homologação para interpor recurso à comissão de enquadramento instituída na forma do decreto, que a gente viu isso lá atrás. E você tem um prazo de 60 dias aí, tá? Que decidirá no prazo de 60 dias. Então, você fez o pedido, então você pode interpor recurso. Qual que é o prazo de recurso? 30 dias. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque todos os examinadores adoram prazo. Olha só o parágrafo 2º com a importância. Eu estou enxergando uma questão de concurso. Qual que é o prazo? Você pode recorrer? Claro que pode, porque recorrer é um princípio constitucional. Você tem que recorrer, você pode revisar as decisões, não é isso? Qual que é o prazo? 30 dias. E a comissão de enquadramento terá que decidir em 30 dias. Parágrafo 3º. Indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer ao colegiado, tá?
superior da instituição federal. Então, você tem mais um recurso aí. E, finalmente, os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento no nível de capacitação que trata o artigo 5º dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2016 e os da implantação do incentivo à qualificação, que trata o parágrafo 1º do artigo 1º, a partir de 1º de julho de 2016. Né? Então, ele jogou, né, os efeitos disso para o próximo ano. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Luiz Inácio Lula da Silva, dia 29 de junho de 2006. Pronto, né? Então, uma aula curta para falar sobre o incentivo e o enquadramento de qualificação, né, de capacitação, perdão. Digo para vocês aí que, além do decreto, cara, o fundamental é você fazer a leitura da lei 11.091. Se melhor, assiste nossas aulas aí que você vai ficar com mais segurança e mais confiança. Albert Einstein, considerado um dos caras das mentes mais brilhantes da humanidade, né? Somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido, né? Olha aí, né? Ele era genial, né? Ele sobe em árvore, né? Coisa genial. Mas olha o que ele fala aqui. Mas ó, se você julgar o peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a vida toda. O peixe, que é genial, ele vai sentir um estúpido, porque só ele que ele está fora da normalidade, ninguém faz isso, só ele. Ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.